mas mais uma vez é intercambiável para outras provas. Prova de título, certo? São mais de 1.000 pessoas que fazem todos os anos e 2 em cada 3 acabam sendo reprovadas. Então, tem várias dificuldades, é uma prova super extensa. Imagina, todo o assunto da cardiologia, coronário, ciência cardíaca, hipertensão, lípido, semiologia, pericárdio, miocárdio, é muita coisa, né? E tem aqueles detalhezinhos, casca de banana, enfim. Então, tem que ter uma preparação específica, não é simplesmente chegar lá no dia e vamos ver o que acontece, né? Então, a gente separou aqui 10 pontos, 10 dicas que a gente tem visto. Aí eu fiz a prova de título, eu tô ficando velho já, foi de 2011. Então, de lá para cá, né, uma experiência boa já de prova, fiz um bolo de prova de concurso nesse meio tempo. Então, você vai pegando os macetes, né? E do final de 2018 para cá, que a gente fez o curso preparatório, a gente protocolou a prova toda do jeito que a gente tinha feito 10 anos atrás, né? Eu, André e Fernando, que somos os 3 professores. Então, eu separei 10 pontos aqui para vocês, que são as dicas que eu queria ter recebido lá em 2009, 2010, para organizar os estudos. Na verdade, as 10 dicas eu me empolguei e viraram 14. Então vamos lá, sem enrolação agora. Dica número 1. Defina por que você quer passar na prova. Isso pode ser uma coisa parecer boba, mas não é não. Vê, uma coisa é dizer, eu quero passar na prova de título. Ok. A prova em si, a prova, muda alguma coisa na sua vida? Não muda. Vai mudar as consequências de ter passado na prova. Você vai ter o título. Então, para muita gente, você ter o título, você vai conseguir atender num lugar X que cobra que você tenha título especialista. Para outras pessoas, você vai, com o título de cardiologia geral, você vai poder fazer a prova de título de eco, por exemplo. Daqui a 1, 2 anos foi o meu caso. Eu fiz a prova de cardio em 2011 e fiz a prova de eco em 2012, se eu não me engano. Então, você só pode fazer a prova de título de eco se você tiver a prova de título de cardio. Para algumas pessoas é realização pessoal. Olha, no serviço que eu fiz residência, a maioria das pessoas passaram na prova de título, eu quero passar também a realização pessoal, um desafio, beleza, ótimo. Mas tenha em mente por que você quer passar naquela prova. Se a gente for para a prova de sub agora, eu quero passar na prova de eco. Por que eu quero fazer eco? Não, porque eu quero alternar, não quero ficar só atendendo consultório, dando plantão. Eu prefiro fazer consultório num turno, fazer eco no outro, dar uma mesclada, beleza. Mas visualiza por que você quer passar naquela prova especificamente, o que é que aquilo vai mudar na sua vida. Porque aí fica muito, você tendo um motivo mais forte, não, eu vou fazer eco, porque eu fiz os cálculos aqui, eu vou ganhar melhor fazendo eco, vou ter uma vida mais tranquila. Então você está visualizando ter uma vida mais tranquila, etc, etc. É aquilo que representa a prova. Você tende a ficar muito mais aderente se você pensa desse jeito do que se você pensa do outro. Mesma coisa para o paciente, né? Quando a gente quer mais aderência do paciente, e essa é a grande dificuldade do tratamento clínico para tudo, uma coisa é você falar, olha, toma esse comprimido aqui para baixar a pressão. Assim, baixar a pressão, e aí? Outra coisa é você dizer, olha, a principal causa de AVC na população é pressão alta, não sei quantos por cento dos AVCs na população já viu alguém com AVC, as complicações são essas, então controle por causa disso. Então a pessoa está visualizando que ela está tomando remédio para evitar ficar plégico, enfim, perder qualidade de vida. Então a primeira dica é essa, pode parecer simples, mas é importante. O que é que significa passar na prova de título, na prova de sub de eco para você? Primeira coisa. Segunda coisa, decidir, vai ser importante, eu vou passar, vou poder trabalhar no canto que eu não podia, vou poder fazer a prova de título, é uma realização pessoal minha, ponto final, só isso é o suficiente, show. O que é que eu vou estudar? Aí é importante, porque se você pega o edital da prova, beleza, tá lá um bocado de assunto. Tem lá cardiopatia congênita, beleza. Vou pegar e vou estudar a fundo, por exemplo, pós-operatório de Fontan, e aí? Aí tem uma frase muito interessante. Possível tudo é, não interessa o que é possível, interessa o que é provável, certo? Então, num cenário, pode acontecer, nunca aconteceu, de Fontão acho que caiu uma questão nos últimos 8, 10 anos. Pode acontecer desse ano, por alguma conjunção aí, mudar a banca e cair 10 questões de pós-operatório de Fontão? Pode. Em milhões de universos paralelos, algum deles vai acontecer isso, certo? É provável que aconteça isso? Lógico que não é. 0,0001%. Mas é provável que caiam 10 questões de fracionalização reduzida esse ano. É razoavelmente provável, já aconteceu isso em anos anteriores. Então você tem que ter o mapa do que é que caiu nos anos anteriores para tentar acertar esse ano. É garantido? Não é, mas com a prova do TEC vem funcionando isso de forma continuada, certo? Então aqui é importante, aí a gente vai inverter a tela aqui em alguns momentos para vocês poderem visualizar. Esse aqui é o primeiro. Então vamos para vocês. A gente mapeou a prova de todos os últimos anos, já não foi só 2019 não, a gente tem aí dos últimos 10 anos mapeada. Mas, por exemplo, eu falei de congênita, certo? Fontan, vê, ó, congênita ano passado foi 3% das questões, normalmente é mais ou menos isso. Enquanto que, vê só, DAC aguda e DAC crônica, somando as duas, dá aqui quase 20% da prova.
Quando eu vou para IC, está aqui 14% de C com 9% de miocardiopatia, né, que é ali o mesmo bloco do curso da gente. Então, aí você vai 23% da prova, certo? E por aí vai, pericárdio, as coisas todas lá. Então, veio. Qual é a questão aí? Você tem que saber o que é mais provável cair para você saber onde é que você vai colocar o seu maior esforço. É o princípio de Pareto. Eu vou dar várias dicas de produtividade aqui, é um dos temas que eu mais gosto de estudar. Eu vou dar algumas dicas de produtividade aqui ao longo da live. Então, qual é o princípio de Pareto? É o que diz que 20% do esforço vai gerar 80% dos resultados. Aqui dá para você ver bem isso. Vê, se você pudesse concentrar 20% dos seus esforços em dois assuntos, quais seriam? Seriam coronária e IC, que você garante ali, sei lá quantos, 40% da prova, ou seria congênita e cardio-onco, que eu estou vendo agora, e equivale a 5% da prova. É lógico que você ia focar em coronária e IC, por exemplo, certo? Então você tem que saber exatamente quanto tempo você vai gastar em cada assunto. Não faz sentido você chegar e falar, eu vi aqui que no Brown, a gente vai falar daqui a pouco, tem 100 páginas de congênita e tem 100 páginas de coronária. Não é isso não, mas digamos. Então eu vou gastar exatamente o mesmo tempo estudando os dois assuntos. Não faz sentido, porque vai cair 2, 3 questões de congênita e vai cair 20 de coronária. Então não faz o menor sentido. Então você tem que saber o que estudar. Regra de Pareto, 20% do esforço em 80%, vai dar 80% do resultado. Importante. Terceiro ponto, por onde estudar? Então, quando você vai para a prova de título, o edital diz que tem 4 literaturas básicas. As diretrizes da SBC até 31 de dezembro do ano anterior, ou seja, 2020 só cai até 31 de dezembro de 2019, certo? Se botarem a diretriz agora, daqui a 5 minutos, não vai cair na prova desse ano, é proibido pelo edital. O Brown, o bom e velho, e aí é importante saber que Brown estudar, não adianta você pegar até o ano passado, pode ser que mude esse ano. Mas não adianta você pegar a 11ª edição em inglês, que saiu recentemente. Você tem que ver a 10ª edição em português, que já tem alguns anos que saiu. Então, tem que jogar o jogo. Estuda o que eles estão pedindo lá. Terceiro livro da SBC e o quarto, o livro do Khalil Foster. Na prática, o que é que cai? Diretriz e Brown. Na prática é isso, certo? Então, você tem que saber por onde estudar. Mas não é só isso, não. Tem a questão. Beleza, então eu vou estudar, a gente começou o ano agora com semiologia, depois eu vou mostrar aqui o calendário da gente. Semiologia, vai cair aonde? Não tem diretriz de semiologia, certo? Então semiologia é 95% Brown, certo? Ah, então beleza, então eu abro lá, o capítulo de semiologia pequenininho, tem umas 12 páginas, eu leio, tá resolvido semiologia. De jeito nenhum, porque cai questão de semiologia que está no capítulo de válvula, cai questão de semiologia que está no capítulo de miocardiopatia, cai questão de semiologia, enfim, tá solto, né, semiologia na verdade, pelo livro todo. E mais, não basta só você ler o Brown e acabou, você tem que saber o que é que cai. Então, às vezes, eles pedem detalhes de pulso venoso, coisa que não é nem tão relevante na prática clínica, e está lá uma figura perdida do Brown lá, enfim, que você passaria batido, mas na hora que você vê que aquela questão já caiu, que alguém fala, ó, cuidado com essa questão, pode cair de novo, aí a coisa fica mais fácil. Ainda na questão de por onde estudar, depois de semiologia a gente vai para hipertensão, que é um dos assuntos que mais cai. Caiu aqui, vou procurar... Depois eu procuro ali quanto é... Ah, pronto, 8% da prova 2019. Beleza. Então, bastante, né? Um assunto só. Por onde é que eu estudo? Hipertensão é majoritariamente pela diretriz brasileira, certo? Então, o que é que a gente faz lá no curso da gente? A gente avisa, olha, cai por tal canto, e a gente já coloca, quando é diretriz, a gente já anexa a diretriz lá no curso mesmo para não ter dúvida por onde é que vai, certo? Então, é importante isso também. Depois vai para lípides. Aí lípides já é misturado. Lípides cai muito a diretriz de 2017, que é uma diretriz boa, mas cai muito formação de placa, tal, que tem um capítulo específico do Brown sobre isso. Então já é misturado de novo. A gente avisa, ó, vai daqui, vai de lá. Coronária, mesma coisa, coronária crônica, cai muito a diretriz de 2014, que já é uma diretriz mais antiga, mas que não mudou tanto, né? As principais novidades são isquemia, essas coisas que ainda não foram incorporadas por diretriz nenhuma. Mas cai muito também os conceitos de miocárdio hibernado, por exemplo, que tem bastante no Brown. Os testes não invasivos, quais são os achados de teste de alto risco, em ecoestresse, cintilo, tá? Tem uma tabela lá do Brown que a gente bota também no livro da gente e bota um mapa mental bem legal no curso preparatório. Então, assim, cada assunto você tem que saber de onde vem. Isso para a prova de título. Quando você vai para a prova de sub, aí vai depender da sub que você está fazendo. Aqui mesmo em Pernambuco a gente tem a prova do SUS, e a prova do SUS daqui é muito diferente da prova do título. Cai assunto bem atual. Então, por exemplo, você pega a prova, foi agora dezembro, caiu o Isquemia, que tinha sido publicado um mês antes, caiu o Complete. A live que a gente fez com o Dr. Renato, os 10 assuntos mais importantes do ano, um bocado caiu lá. Complete, da PGF, Augustus, se eu não me engano, caiu, Isquemia. Então é totalmente diferente da prova de título.
Então você tem que saber o local que você está querendo passar, se é título, se é prova de sub no INCOL, se é prova de sub no DANTES, e saber o que é que aquela instituição costuma pedir. Isso é importante. Para quem está fazendo o curso preparatório da gente, ficou meio confuso agora, pô, é muito assunto, fica tranquilo que a gente resume tudo. É só seguir o script lá do curso que está tudo resumido. Não se estresse que a gente vai dar o caminho. Se você ver só as aulas, se eu visse só as aulas, não estudasse mais nada, já dava para acertar as questões praticamente todas. Mas óbvio, e a gente vai falar isso daqui a pouco, tem que ler, porque isso vai ajudar a assimilar melhor o conteúdo, beleza? Terceiro ponto foi esse. Quarto ponto, o que não estudar. Tão importante quanto saber o que estudar é o que não estudar. E eu já dei um exemplo muito claro. Prova de título, cai Brown, e já é uma edição mais antiga, e cai diretriz até o final do ano passado. Então não adianta, não vai cair Schema na prova de título, não vai, porque o Schema foi publicado em novembro do ano passado, não está no Brown, que foi publicado 4, 5 anos atrás, óbvio, eles não são evidentes ainda, não cai, não entrou em nenhuma diretriz ainda, e mesmo que lancem amanhã, que não vão lançar a diretriz de coronária crônica da SBC, já tem o Schema no meio, já era, foi lançado em 2020, não vai cair na prova desse ano. Ponto final. Do mesmo jeito, ano passado saiu da PGF está no Brown e não está em alguma diretriz, não vai cair esse ano, e assim por diante. Mas, mais uma vez, como eu falei, a prova do SUS daqui já é totalmente diferente. O que sair de publicação esse ano de 2020, importante, provavelmente vai cair na prova do final do ano. Então você tem que saber jogar o jogo. Resumindo, é isso. Quinto ponto, quando estudar? Aí isso é importante, a gente já sabe o que tem que estudar, né? Eu já mostrei ali. Eu vou disponibilizar depois no grupo do Telegram, de novo, esse gráfico do que caiu mais ano passado, certo? Então é só entrar lá no grupo do Telegram, tem um link no Stories, quem não tiver ainda, que aí vocês veem gratuitamente, tudo bonitinho aqui mapeado. Outra coisa em relação a esse mapeamento, alguém pode dizer, Eduardo, eu fiz questão por questão e está diferente de vocês. Vai ter algumas diferenças pequenas, fui eu que fiz esse mapeamento todo aqui, porque, por exemplo, métodos complementares, cintilo, ecoestresse, ergométrico, eu dou essas aulas no bloco de coronária crônica. Então, eu classifico essas questões como coronária crônica. Pode ser que alguém classifique como método complementar, enfim, então pequenas variações vão existir, mas o core é esse aí mesmo, certo? Mas aí a questão é a seguinte, eu já sei mais ou menos que cai muito coronária, válvula, arritmia e sei hipertensão. São os 5 assuntos que mais caem. Eu sei que cai muito isso. Eu já sei que você me disse agora que é o Brown e a diretriz, né? Aí tem um assunto que é mais por um canto, tem um assunto que é mais por outro. Como é que eu faço para organizar agora? Certo? Eu vou dizer o que é que eu fiz errado no meu ano, certo? A residência do INCOR era pesada, tá? Então eu comecei a estudar para a prova de título Na verdade, não, desculpa, foi a prova de sub, isso não foi nem a prova de título, foi a prova de sub, porque eu estava no segundo ano da residência, comecei a estudar um pouquinho no começo do ano, empolgado, né, não, vamos passar no eco, aquele negócio e tal. Aí depois plantão, deixei de lado, e aí quando foi lá para agosto, setembro, juntou eu, o doutor André e uma amiga da gente, Iane, e a gente fez um grupo de estudo, faltando 2, 3 meses para a prova, e naquele desespero, né, estudando um bocado de coisa, terminou dando certo e tal. Foi o que eu falei, não interessa o que é possível, interessa o que é provável. Era muito mais provável ter chegado na prova tranquilo se eu tivesse estudado toda semana o ano inteiro. É óbvio isso, né? Então é importante você fazer o hábito de estudar toda semana, o ano inteiro. Ah, Eduardo, mas eu vou tirar ali 6 dias de festa. Tudo bem, né? Bom senso, né? 6 dias ali não vai ter bronca não, mas não deixe para estudar tudo perto da prova, que vai dar errado. E tem gente que está estudando desde o começo do ano. Então por isso que você tem que seguir algum roteiro. Aqui a gente também vai disponibilizar isso no grupo do Telegram, para quem quiser. Isso daqui é o calendário da gente de aula, certo? Então começa aqui logo no comecinho de janeiro e vai aqui até perto da prova, né? O congresso esse ano vai ser aqui, a gente ainda não sabe se a prova vai ser no congresso ou se vai ser em São Paulo, muito provavelmente vai ser em São Paulo em outubro, certo? Mas tá aqui, né? Ó, começa 2 semanas de semiologia, depois 2 semanas de hipertensão, 2 semanas de lipids. Ah, Eduardo, não podia começar por lipids? Pode, isso aqui foi o que a gente quis fazer da cabeça da gente. Mas é importante você ter um cronograma, semana a semana, o ano inteiro até perto da prova. Certo? Talvez, Eduardo, eu não quero montar isso não. Dá trabalho, beleza, eu vou botar lá no grupo Telegram. Mesmo que você não vá fazer o curso da gente, segue esse cronograma que pronto, alguém já organizou a sua vida, certo? Mas é crucial ter o hábito de estudar toda semana. Porque se você deixa para estudar no final, é muito assunto, tem muito detalhe, muita minúcia que você tem que ver. Além disso, tem assunto que a gente vai ver agora. Ah, viu semiologia começo do ano. Não vai ver mais, não. Vai ter simulado depois, que a gente vai falar depois. Então vai rever semiologia inúmeras vezes até chegar no dia da prova. Se você deixa para estudar, não, vou dar aqui o gás, vou estudar tudo em 2 meses. Não vai dar tempo de você revisar nada, porque você vai estar no desespero para tentar estudar o assunto pela primeira vez. Então é complicado.
Essas 5 primeiras dicas eram dicas mais genéricas, tá? Agora a gente vai para pontos mais específicos de rotina, certo? O que é que eu faço para estudar melhor? Vou sentar agora para estudar, como é que eu faço? Então, vê, primeira coisa que eu recomendo, tenha horários fixos para estudar. Isso aí o pessoal de produtividade sempre fala. Você não deve ficar gastando espaço mental toda semana, tipo, essa semana eu vou estudar segunda-feira à tarde, terça-feira à noite. Aí quando chega na outra semana, não, agora eu vou mudar, terça-feira à noite eu vou sair para tal canto, então eu vou estudar quinta à noite e quarta à noite. Você fica perdendo espaço mental com isso. Então faz, se possível, uma rotina. Eu vou estudar toda segunda tarde e terça noite. Segunda tarde tem um horário livre por algum motivo, terça noite. Segunda tarde e terça noite são esses 2 horários. Pronto, acabou. Eduardo, vamos sair para algum canto ali terça-noite. Rapaz, marca para quarta, porque terça é o dia de estudar. Então você tira esse pensamento da cabeça. Você não tem que pensar mais. Você sabe, terça-noite é dia de estudar. Eu não recomendo terça-feira à noite não, porque terça-feira é live da gente, né? Então deixa separado para a live da gente e bota algum outro turno. Ou então estuda antes e depois da live, certo? Mas tem horário fixo. Isso vai facilitar, certo? Como sempre, bom senso. Terça-feira à noite é meu aniversário de casamento. Vá sair lá com a esposa, com o marido, enfim. Aí não precisa também. Mas, de forma geral, tenta seguir à risca aquilo ali, certo? Ponto número 7. Desconecte de rede social, mídias sociais, enquanto estiver estudando. Então, tem muito estudo mostrando. Você está aqui, certo? Digamos que eu estivesse vendo uma aula aqui no celular e tal. E aí tocasse aqui no iPad o negócio, chegou uma notícia que a taxa de juros baixou de 5 para 4% e tal. Só o fato de você olhar ali para o iPad, raciocinar 1 ou 2 segundos e voltar para cá, já tem estudo que mostra que você demora vários minutos para você voltar com a mesma velocidade de pensamento que você estava antes. Agora que você está estudando, é importante a taxa de juros ter baixado de 5 para 4%. Você vai olhar assim, Jesus, vou tirar aqui meu tesouro direto, vou jogar em ação. Agora não vai, agora você está estudando. Hora de estudar, hora de estudar, hora de outra coisa, hora de outra coisa. Então, enquanto você estiver estudando, foca só naquilo, avisa para quem estiver em casa, olha, não me chame agora e tal. O que eu gosto de fazer cada vez mais é fazer blocos. Então, eu defino, olha, vou fazer um bloco agora de 30 minutos produzindo, gravando áudio direto, 30 minutos e tal. Gravei um áudio de 15 minutos, olho lá para o cronômetro, falta 15, vamos gravar outro então. Cada vez mais eu faço de 50 minutos, na verdade. Mas aí faço o bloco que adequar a você. No mínimo 25 minutos, que é a técnica Pomodoro, que o pessoal usa muito em produtividade também. No mínimo, menos do que isso realmente não rola. Mas não precisa ser um deep work de 3 horas seguidas, 4 horas seguidas. Eu não consigo fazer nada 3 horas seguidas, sinceramente. Então, é o que Tony Robbins vive falando isso, né? Que é um cara bem conhecido de produtividade, coach, enfim. Você não consegue, dificilmente você consegue ver um filme que a galera gastou 200 milhões de dólares para fazer 3 horas seguidas. Todo mundo acha chato ver um filme 3 horas seguidas, aquele negócio todo, Vingadores, o Diabo 4, você acha chato. Imagina você estudar 3 horas seguidas, é difícil. Tem gente que consegue, eu não consigo. Mas faça blocos fixos. Então, vou estudar 40 minutos agora. Bota lá o cronômetro para você saber. Bota no silencioso, iPad, celular, tudo, certo? Ou no modo avião, de preferência, para não chegar a nada. E aí, quando acabar aquele bloco, aí você faz uma rotina lá, vou descansar aqui 5 minutos, arejar a cabeça e volto para mais 40 minutos. Então, deixa fixo essa rotina. Quanto mais rotineiro seja, mais no piloto automático entra e fica mais fácil, certo? Item número 8, faça resumo escrito. Então, isso aí também é um recurso que o pessoal fala muito para aumentar aprendizado, né? Porque tem aquela, você já deve ter visto isso, se eu vejo, eu memorizo 5%, se eu vejo, escrevo, eu memorizo tantos por cento. O nível máximo seria se você ensinasse, né? E isso aqui a gente viu bem nos cursos da gente, né? Porque você vai lá ler um texto lá do livro da gente, do Brown, do livro de elétrico, o que é que seja. O livro da gente não é um bom exemplo não, porque foi a gente que escreveu, a gente já teve o trabalho de compilar. Mas digamos, pronto, li o Brown, li a diretriz. Uma coisa é você ler ali e pronto. Outra coisa é você fazer um resumo para você mesmo. Aí você já teve que decodificar aquela informação. E não, será que é isso mesmo que eu estou entendendo? É isso aí mesmo, anotei. E na hora que você vai dar uma aula, que você tem que preparar um slide, alguma coisa do tipo, aí que fixa muito mais. Então não, se você estiver fazendo curso da gente, ou qualquer curso que seja, não assista a sua aula. Na hora que estiver assistindo a aula, vá resumindo o que o professor está dizendo no caderno, no iPad, o que quer que seja. Isso já vai aumentar muito a chance de você estar retendo o aprendizado. E o ideal é que depois você pegue o livro, pegue a diretriz e vá ler novamente para mais uma vez fixar. Um negócio interessante é que eu gosto muito de escutar podcast. E é muito comum, eu tô indo para o hospital, escutando podcast. Pronto, hoje mesmo, tá escutando podcast do Jack lá, meia hora, Valentim Fuster, resumindo 7 artigos e tal.
Então é muito comum, quase toda vez acontece isso, e a voz do Valentim First às vezes é um pouco monótona. O que acontece? Você está lá no terceiro artigo, aí você começa a pensar em alguma coisa, começa a dirigir, tá? Quando você vai ver, ele já está no quinto artigo, você fala, rapaz, o que é que ele falou agora? Não peguei nada do terceiro e do quarto artigo, peguei nada, não estava prestando atenção em outra coisa. Por quê? Porque você está dirigindo, concentrou em outra coisa e tal. Na hora que você está estudando, vendo uma aula e escrevendo ao mesmo tempo, a chance disso acontecer é muito, muito, muito menor, certo? Então é importante ir escrevendo e depois quando você for ver as suas próprias anotações, é o seu resumo com as suas palavras, você vai anotar o insight que você teve com as suas palavras, um esquema, um desenho que você fez, então ajuda bastante. Item 9, faça a atividade mais importante primeiro. O pessoal de produtividade fala muito isso também. Tem uma questão de cronobiologia, certo? Tem um livro muito bom de Daniel Pink chamado Quando, que ele explica isso, qual o seu horário melhor. Ele diz que tem 3 tipos de pessoas. Eu sou o tipo mais comum, que rende muito bem de manhã, à tarde já rendo mal, aí à noite eu volto a render bem de novo. Então, o ideal é o seguinte, digamos, para facilitar aqui o raciocínio, digamos que você tivesse um dia inteiro livre. É difícil, né? Mas digamos que você tivesse um dia inteiro livre para estudar. Acordou, se você está na maioria da população que rende bem de manhã, eu posso fazer uma live depois explicando como é que faz para saber qual tipo de pessoa você é em relação à cronobiologia. Mas isso não é nada, não é medicina quântica, nada do tipo não. Isso aí é bem documentado. Inclusive o Prêmio Nobel de Medicina de 2 anos atrás era em relação a essa parte de cronobiologia, enfim. Então, você acordou de manhã, a melhor atividade que vai exigir mais concentração você faz logo de manhã. Certo? Por quê? Porque você está com a cabeça vazia, né, digamos, né, tranquila. Quanto mais decisão você vai tomando ao longo do dia, mais a sua mente vai ficando ocupada. Você já deve ter visto isso. Tá lá com o ambulatório cheio. O primeiro paciente você vai lá tranquilo, não, estou pensando em tudo aqui, diagnóstico diferencial e tal. Se você tiver no ambulatório lotado, na época da residência, chega o último paciente, 15º, 16º, no ambulatório cheio, você, rapaz, já não estou raciocinando mais nada aqui. É exatamente isso que acontece em qualquer atividade da sua vida. Tem um bocado de estudo, inclusive, mostrando isso. Nesse livro do Daniel Pink ele fala isso, por exemplo, a quantidade de erro médico aumenta enormemente no período da tarde. Enormemente. Então, se você pegar o mesmo hospital, os mesmos cirurgiões, os mesmos anestesistas, o risco de complicação intraoperatória é muito maior no período da tarde, de 2 às 4 horas da tarde, do que de manhã. O mesmo cirurgião, a mesma equipe, o mesmo paciente, aí são estudos observacionais, obviamente, né? Então tem muito estudo com juízes, eles pegam juízes, eu acho que eram israelenses, aí botam para o pessoal avaliar condicional, né, parole, né, que o pessoal chama nos Estados Unidos. A chance do juiz deferir a condicional, dizer que a pessoa pode sair da cadeia de manhã, aí eu vou inventar os números aqui que eu não lembro, mas era 30%. Quando chega meio-dia, perto da hora do almoço, isso baixa para 1%, 2%. Por quê? Porque o banco de decisão mental dele já está lá embaixo, ele já não está mais prestando tanta atenção. É humano isso, não é que a pessoa é boa, é ruim, é humano. Então se você está lá, eu estou com um período de manhã bom para estudar. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou estudar aquele assunto que eu acho mais complicado, que exige mais atenção, ou vou estudar aquele assunto que eu já sei tudo, não sei. Não, vá ver logo aquele assunto que é mais complicado, que a gente tende a procrastinar, né? Rapaz, esse assunto aqui eu não gosto não. No meu caso é ergospirometria. Não gosto de ergospirometria. Já li várias vezes, mas por não estar praticando, nunca entra direito o conceito e tal. Então você está lá, ergospirometria de um lado e síndrome coronariana aguda do outro. Você adora, vou começar por síndrome coronariana aguda e tal. Não, começa por ergospiro, que você está com a cabeça mais limpa, vai ver lá direitinho, vai prestar atenção e tal. Quando chegar mais por meio da manhã que você for estudar síndrome coronariana aguda, você já tem os conceitos todos, é só ver se esqueceu alguma coisinha ou outra. Então, bem importante essa dica, certo? Faça o mais importante primeiro. Número 10, faça questões, certo? Então, lógico, a gente já falou isso, não adianta você ficar estudando 1 milhão de teoria e tal, e na hora da prova pede um detalhe, uma casca de banana que não tem nem tanta relevância prática às vezes, mas que você não atentou na hora que estava estudando, mas cai na prova, todo ano cai na prova. Então você tem que fazer as questões. Então o que é que a gente faz no curso da gente? A gente faz na íntegra, questão por questão, item por item, as provas dos últimos 5 anos, 2015 em diante, e as provas mais antigas de 2009 a 2014, que aí já está mais antiga, já mudou muito a diretriz, a gente pega as principais questões, porque tem coisa que já está totalmente desatualizada, não faz nem sentido mais estudar, mudou a diretriz já 2 vezes no meio do caminho e tal. Então a gente pega as principais que continuam atuais e resolvemos também. Então, semiologia, a gente fez basicamente todas as questões de semiologia dos últimos 8, 10 anos. Estamos fazendo, né? Essa semana e semana que vem, e assim por diante. Então tem que fazer questão, certo? Além disso, além de fazer as provas que já caíram, é importante tentar antever as questões que vão cair. Então, no curso da gente, por exemplo, ano passado, na aula de lípidos,
eu dei uma aula bem longa, acho, bem longa não, porque as aulas são mais curtas, mas 20 e poucos minutos só de inibidor de PCSK9, que assim, é uma das grandes novidades da medicina, né, da cardiologia dos últimos 5, 6 anos. Até esse ano que passou, de 2019, se eu não me engano, agora não vou dar 100% de certeza não, mas 95% de certeza nunca tinha caído inibidor de PCSK9 na prova de título, que não faz sentido, tem que cair, né? Então, no curso de lípidos do ano passado, a gente colocou acho que 3 ou 4 questões próprias, pegando vários conceitos de inibidor de PCSK9. Aí quando foi em 2019, era esperado, caiu. O conceito caiu, era super simples, não tinha muito mistério não. Mas poderia ter sido uma questão mais difícil. Então é interessante tentar antever essas questões. E a gente faz isso direto. Por exemplo, ano passado saiu muita diretriz nova da SBC. Uma das diretrizes que saiu no final do ano foi de prevenção. E na parte de prevenção, eles englobaram o conhecimento do principal estudo de 2018, na nossa opinião, do Cardio Papers, que foi o Reducet, né, que usou ômega 3 em pacientes de prevenção secundária e diabéticos. Eu já falei vários áudios sobre esse estudo. Tem resumo também do Dr. Jordano no site sobre isso, enfim. Então saiu lá como indicação 1A, na diretriz de prevenção, você considerar ômega 3 justamente para isso, pacientes de prevenção secundária, alto risco e tal, que apesar de estarem com estatina, mantém triglicerídeo alto, os critérios de inclusão do estudo, né? Então, na hora que a gente for fazer as questões próprias de agente de lípidos, vai ter questão do Reducet no meio. Já tinha, ano passado já tinha colocado, na verdade. Mas a gente vai botar mais questão sobre o Reducet esse ano, porque a chance de cair esse ano é muito grande, porque é uma novidade bem importante. Vários especialistas, não foi só a gente não, vários especialistas colocaram como estudo mais importante de 2018 e agora foi incorporado pela diretriz, certo? Então, importante saber. Eduardo, beleza, me mostra só para vocês verem aqui como é que é o processo, e agora eu vou inverter aqui para vocês verem. Eu vou só mostrar para vocês aqui como é que funciona o esquema do curso da gente, certo? Para quem não é aluno da gente. Então, ó, tem aqui, ó, curso Tech 2020, só para vocês verem essa questão das questões, como é que funciona. E como isso tem que ser treinado toda semana. Então tá aqui, entre ele, tem aqui, ó, Semiologia, parte 1, foi a primeira aula do ano. Tem aqui, ó, todas as lives da gente, a gente deixa lá salvo para os alunos poderem ver quando quiserem. E aí quando você clica aqui em Semiologia, por exemplo, tem todos os assuntos, né, para ver, que vai abrir aqui, Semiologia, parte 1, então... Semana que vem a gente termina, mas aí tem aqui, né? Pulso venoso, pulso arterial, primeira bulha, segunda bulha, enfim. E tem um pós-teste, por exemplo. Então, no pós-teste, a gente vai botar basicamente todas as questões que caíram sobre esses assuntos aqui nos últimos anos, certo? Aqui eu respondi aleatório no vídeo que eu estava gravando. Aparece aqui, ó, de 21 questões aqui, eu botei tudo na letra A, ó. Foi bem, hein? 4 pontos de 21. Mas é porque aqui tá tudo aleatório. Mas enfim, você consegue ver aqui, ó, Tec 2012 caiu isso, Tec 2012 caiu isso, Tec 2015 caiu a onda em canhão, Tec 2017, aí tem questão nossa no meio, ó, questão Cardio Papers, tal coisa, Tec 2012, Tec 2013... E tudo misturado aqui, questão Cardio Papers, outra questão Cardio Papers e por aí vai. Você responde isso tudo, depois ele vai dar a estatística como eu mostrei para vocês, né? Acertou tantas questões de tanto, e depois tem a resolução da gente, ó. Todas as questões de pulso venoso dos últimos anos, eu respondendo. Todas as questões de pulso paradoxal dos últimos anos, respondendo. E no final, além desse pós-teste aqui, que é do assunto do dia, da semana, né? Vai ter o simulado. Então, se você clicar aqui, vai ter o simulado da prova Tec 2015, questões 1 a 20. Aqui mais ou menos foi um vídeo que eu gravei para mostrar para os alunos, então tá tudo marcado como letra A. Mais uma vez, não foi muito bem, a aleatoriedade não me ajudou, 4 pontos só de 20. Mas aí vai ter aqui, ó, a questão do Tec e na sequência, Dr. André aqui resolvendo a questão. Depois uma questão aqui de arritmia, Dr. Fernando resolvendo a questão. Depois uma questão aqui de DAC crônica, eu discutindo aqui ponto por ponto. E assim por diante. É bem importante que você tenha essa rotina de toda semana, se possível todo dia tá resolvendo questão. Eduardo, olha, mas não vai dar para fazer o curso por algum motivo. Tem bronca não. Entra no Instagram da gente todo dia, de domingo a domingo, a gente coloca uma questão, ou própria, ou da prova de alguma prova de título prévia, lá no Instagram, aqui no Instagram, e todo dia o Dr. Fernando, 6 e pouca da noite, vai lá e responde em vídeo. Olha, essa questão certa é por causa disso, isso. Então não tem desculpa para não fazer questão. É só entrar no Instagram todo dia que você vai ver, certo? Beleza. 11º ponto, estamos indo bem. Acho que até mais 10 minutinhos a gente acaba. Simule a prova. Vê, a gente tem centenas e centenas de alunos do ano passado. Quando a gente acabou a prova que a gente foi falar, qual a principal reclamação do pessoal? Prova muito longa. A prova de título são 120 questões ao longo de 5 horas e meia. É cansativo para burro. É muito cansativo. Então, mas não, é o que eu falo.
não brigue com a realidade. A realidade é essa. A prova tem, na minha época, 2011 já era assim, são 120 questões, 5 horas e meia. Ah, Eduardo, mas não dá para falar com a SBC para eles mudarem? Tente. Mas muito provavelmente esse ano vai continuar sendo 120 questões de 5 horas e meia. Não adianta você ficar discutindo com isso. Você tem que se preparar para isso, certo? Então, o que é que a gente fez para preparar? Isso aí você tem que simular ao máximo a situação que você vai encontrar. Então, esse ano, foi uma das novidades que a gente preparou. Todo mês, ao final do mês, a gente vai fazer um simulado. Provavelmente vai ser no sábado, que vai ser mais de 100 questões, geralmente 120, mas às vezes vai ser até mais do que isso. Para você fazer em 5 horas e meia. Por que você vai fazer isso em janeiro, em fevereiro, em março, em abril? Né? Quando chegar na prova, que provavelmente vai ser em outubro, você já vai ter feito isso 9, 10 vezes. Então aquilo vai ser muito mais natural. Lógico que quando é na Vera, você está lá, valendo. Óbvio que é diferente de fazer em casa, tranquilo, no aplicativo, enfim, é diferente. Mas é muito melhor você ter feito isso 9, 10 vezes antes do que não ter feito nenhuma, certo? Então tente simular a prova, porque vai ser a maior dificuldade no dia, vai ser essa questão, de fazer muita questão em, entre aspas, pouco tempo, né? Beleza. 12º ponto, e aqui tem uma novidade, que até os alunos da gente, a maioria não sabe ainda. Tem um grupo de suporte. Então, no livro O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, você deve ter visto já na livraria um que tem uma capa meio amarela, bem chamativa. Eu não estou com o meu aqui agora que eu emprestei. Acho que eu emprestei para o Dr. Rodrigo, do Rádio Post, viu? Se ele estiver vendo, vou pegar de volta que eu estou precisando reler esse livro. Dos melhores livros que eu já li, muito bom. E ele fala, entre várias coisas, de como é que um hábito se forma. Tem uma hora que ele vai falar sobre... Ele faz a analogia de Alcoólicos Anônimos, Vigilante do Peso, por que esse tipo de grupo de suporte ajuda. E ajuda por vários motivos, eu não vou entrar nos detalhes aqui agora, mas principalmente ele lhe tira do meio que você está acostumado, que muitas vezes está perpetuando o seu hábito errado. No caso, o hábito errado seria não estar estudando todo dia, enfim, com foco. E você entra num grupo que vai apoiar, vai dar o feedback positivo para esse novo hábito. Então, no exemplo, Vigilante do Peso. Você está lá num grupo que está todo mundo querendo perder peso, tem uma pessoa lá cobrando, não, está perdendo, não está, tal. Então, é muito mais provável você continuar aderente na dieta. A gente sabe que é dificílimo, né, mudança de estilo de vida e tal. Então, isso aumenta bastante a chance de você conseguir seguir aquele processo. Do mesmo jeito, paciente com insuficiência cardíaca grave, tem alta do hospital. Tem vários hospitais que tem programas que a enfermeira liga, semana a semana, olha, o senhor está tomando remédio, está perdendo peso, o peso está aumentando, porque a gente sabe, a insuficiência cardíaca começou a ganhar peso, vai descompensar, né? O peso está estável, está se pesando todo dia, está evitando isso, está evitando aquilo. Então, comprovadamente, isso aumenta a aderência. Então, o que é que a gente fez? A gente criou esse grupo de WhatsApp, mas estava anunciado que era para 100 pessoas, vai ser para 100 pessoas, ponto final, é o que a gente disse. Mas a gente viu, né, o pessoal dizendo tem muito mais do que 100 pessoas, então o pessoal dizendo, não, a gente quer também tal. Então o que é que a gente decidiu? Vamos fazer um grupo de Facebook exclusivo. Eduardo, eu nem uso o Facebook, mas eu vou dizer sincero também, eu não usava. Mas por causa de outros cursos que eu estou fazendo, que o pessoal faz comunidade de Facebook, dá muito certo. Porque aí você vai estar lá com centenas e centenas de pessoas que estão com o mesmo objetivo que você. E tem várias formas de a gente aumentar a aderência ao estudo. Exemplo, eu vou mostrar aqui agora no... Tentar achar aqui, só para vocês verem. Acho que vocês já conseguiram ver, né? Pronto, ó. Deixa eu mostrar. Opa, vamos lá, ó. Coisa simples, mas que faz diferença. Você vê aqui no portal da gente, você consegue ver quantos % da aula você viu. E esse aqui é meu perfil, só para demonstração, né? Obviamente eu não estou só com 5% do material visto. Mas então, uma coisa super simples, só de você falar, olha, compartilha aí. Quantos % da aula você já viu? Na hora que você vê várias outras pessoas, 100% da aula concluída, 100% da aula concluída, você fala, rapaz, eu ia avacalhar essa semana, não ia nem estudar porque é a primeira semana do ano, tá, mas vamos lá agora. Então isso aí mostra que aumenta a eficácia. A gente vai botar na comunidade também, acabou a aula da semana, não estou recomendando todo mundo fazer escrito, compartilhe o resumo escrito lá na comunidade. Aí você sabe, né? Tem gente que faz uns esquemas super bons, os meus não são muito bons não, que minha letra é difícil de entender. Mas tem gente que faz aqueles esquemas super bem elaborados, tal, então um compartilha com o outro. Tudo isso ajuda, é a história da enfermeira ligando, olha, tá tomando remédio, aqui com a gente vai ser isso, tá estudando, ó, fulaninho, ciclaninho, betraninho, todo mundo aqui já fez mais de 90% das aulas do dia. O simulado, vamos lá, não, todo mundo fazer o simulado sábado, reservei o sábado à tarde para fazer o simulado, tal, então isso ajuda a manter o foco nos estudos, certo? Últimas 2 dicas agora. Se você não escutou nada que eu falei até agora, chegou atrasado. 2 dicas finais. Princípio de Pareto. 20% do esforço, 80% do resultado. Se você tem 5 minutos por dia para estudar, óbvio que todo mundo consegue mais do que isso. Mas digamos, está com 1 milhão de desculpas, só tenho 5 minutos. Entra no Instagram da gente todo dia. Todo dia a gente bota várias postagens
Bota uma questão por dia de prova anterior do TEC ou de questão própria. Só isso, se você viu o ano inteiro, são 365 questões, certo? Ou seja, com certeza dessas 365, certeza que dezenas vão cair na prova. Certeza, não tem como ser diferente. Primeiro, e a gente coloca desafio de elétron, desafio de método de imagem, resumo de diretriz. Então, assim, só se você pegar 5 minutos do dia para ver o Instagram da gente e ver as questões, o vídeo do IGTV, etc., só isso já vai lhe garantir um bocado de questão. O último, e as lives também, né? Sem esquecer das lives. Live esse ano a gente vai fazer live de insuficiência cardíaca com o Dr. Germano. Vai fazer live de fibrilação atrial com o Dr. Pedro Veronese, que é colaborador da gente. Vai fazer live de... Ó, eu dando spoiler, já disse que não ia falar, mas estou dizendo já. Vamos fazer live de droga vasoativa com o Dr. André. Vamos fazer live de casos de diabetes com a doutora Patrícia, minha esposa, falando de glifosinas e tal, que muito provavelmente vão cair na prova desse ano, porque na diretriz de prevenção tem uma parte razoavelmente grande só sobre diabetes, novos antidiabéticos, então muito provavelmente vai cair esse ano isso, e assim por diante. E a última dica, também pegando o princípio de Pareto, 20% do esforço, 80% do resultado. Qual provavelmente no ano inteiro, se você pudesse pegar poucas horas, 4, 6, 7 horas, que desse o máximo de resultado para você na prova, o que é que seria? Sinceramente, o nosso aulão. A gente fez pela primeira vez o aulão ano passado, a gente fez na véspera da prova, foi mais ou menos 4 horas de aula, porque começou de 8, terminou de meio-dia e pouco, teve um intervalozinho. Nessas 4 horas de aula, 4 horas só, eu tinha feito o cálculo, acho que tinha sido 32 ou 36 questões que a gente tinha matado da prova. Não foi assim, a gente falou por cima, não, a gente falou lá. Olha, estenose aórtica, low grade, low paradoxal, low grade, low flow, fracionação preservada, é assim, assim, assado, você pede tal coisa, trata desse jeito. No outro dia, pá, igualzinho. O que é que a gente vai fazer esse ano? Muito provavelmente a gente vai estender um pouquinho o aulão esse ano. Em vez de ser 4 horas, a gente vai subir para 6, 7 horas. E aí, obviamente, a gente vai acertar muito mais questão também no outro dia. Então, isso assim, óbvio que eu tenho conflito de interesse, porque eu quero que o aulão pipoque de gente. Óbvio, não vou dizer que não. Mas, baseando no princípio de Pareto, se fosse para você pegar ali poucas horas do seu ano inteiro e conseguir ganhar dezenas de questões da prova, seria o aulão presencial. A gente só vai abrir inscrição bem mais para frente, enfim, não é agora não, deve ser ali de maio para frente. Mas fica acompanhando a gente no IGTV que a gente vai, no Instagram que a gente vai falar. Beleza, com isso, 40 minutos, consegui resumir agora a parada toda. Vou abrir aqui para comentário agora, selecionar algumas perguntas aqui para responder. Eu já vi o pessoal dizendo que as lives estavam muito longas, 1 hora e pouco. Eu vou tentar agora matar as lives 45, 50 minutos para não ficar tão longa. Gostaram? Ficou tranquilo aí o áudio, o vídeo, travou alguma coisa, tudo de boa? Beleza. Então vamos lá, alguma pergunta que vocês queiram perguntar desses 14 pontos ou coisa que esteja por fora aí desses pontos. Aluno do preparatório que ficou com alguma dúvida da logística, enfim, qualquer coisa do tipo, estamos aqui para ajudar agora. Excelente, Felipe, beleza. Vão pensando aí enquanto isso, certo? Já deu bom de joinha, agora eu quero pergunta mesmo para poder responder. Então vamos pensando aí, certo? Então é isso, minha gente. Você tem que fazer um misto de teoria e questão. Não pode deixar de focar em questão, porque não adianta de nada você ficar... Raquel, abraço, Raquel. Não adianta você ficar... O grupo do WhatsApp fechou, faz tempo. No primeiro dia fechou já, depois de pouco tempo. Mas vai ter o grupo do Facebook, mais uma vez. Então, eu não vou me inscrever agora no curso de vocês. Se inscreva, que a gente vai botar lá no... Tem um grupo do Telegram, mas não é aberto, né? Então é só entrar lá, tem um link no Stories. Acho que eu botei, com certeza, o link hoje. Então a gente vai fazer a comunidade do Facebook justamente para isso que eu disse agora há pouco, certo? Cobrar... feedback positivo, todo mundo botando que está assistindo a aula, para a pessoa não deixar a peteca cair, que é muito comum, a pessoa começa, toda meta é assim, né? O cara começa começo do ano, vou para academia, aí vai janeiro, todos os dias, está em fevereiro, opa, é carnaval, né? Quando chega em março não está fazendo mais nada. Então é muito comum acontecer isso, acontece com a academia, acontece com dieta, vai acontecer com muita gente com os estudos. A gente não vai deixar, a gente vai ficar no pé de vocês perturbando, certo? Vale a pena fazer o curso do TEC para quem vai fazer prova de sub no fim do ano? Certamente, certamente. Prova de sub é o mesmo assunto, né, da prova do TEC. Inclusive o Cardio Paper surgiu quando a gente estava estudando para a prova de sub de eco, como eu disse, né? A gente juntou o Dr. André, uma amiga da gente, depois o Dr. Fernando entrou junto. O site surgiu por causa disso, que a gente fazia resumo por lista de e-mail e tal, enfim. Total. Tirando uma prova ou outra, por exemplo, na época eu estava no INCOL, a prova de arritmia de lá, se eu não me engano, só caía arritmia, não era prova de cardiologia geral.
Mas tirando isso, prova de eco, a maioria das provas de sub é cardiologia geral, que é exatamente o assunto da prova do curso preparatório. O resumo das questões dos anos anteriores será praticado todo fim de mês? Não, toda semana. A gente está ouvindo semiologia, primeira parte, bolhas, tal. Semana que vem é sopro e tal. Então, a gente viu essa semana, por exemplo, bolhas, inspeção, pulso venoso. Então, basicamente, todas as questões dos últimos anos sobre esses assuntos a gente já resolve no pós-teste, que foi isso aí que eu mostrei agora. Terminou a teoria, ó, vamos pegar aqui as 20 e poucas questões que caíram de bolha, pulso venoso, estalido, clique nos últimos anos. Resolve tudinho. E, além disso, a gente bota mais 20 questões avulsas do TEC toda semana. Final do mês, aí vem a pancada, um simulado de 100 e poucas questões para você praticar como se fosse no TEC. Deixa eu ver mais coisa aí. Dá para fazer prova do TEC no R2? Não. Tem que terminar a residência para poder fazer. A não ser que você tenha uma larga, você pode às vezes fazer por tempo de experiência, né? Mas é muito comum você ter um tempo de experiência grande e depois fazer a residência, pouco provável. Então, normalmente, acaba a residência para fazer no ano seguinte, né? Agora o que o pessoal fala, e mais uma vez eu tenho conflito de interesse disso, porque, enfim, né? Eu sou do curso. Mas o pessoal pergunta, vale a pena fazer durante o R1 da cardio ou R2 da cardio para aproveitar melhor a residência? Certamente, certamente. Eu digo isso na minha época mesmo de residência, apesar de ter muita aula lá, a gente não conseguia ir porque estava lá sempre o ambulatório cheio, não sei o que e tal. Então, muitas vezes aquela formação teórica de chegar alguém e explicar, olha, a diretriz diz isso, tal, terminava que você não conseguia acompanhar, né? Por ter um volume gigantesco na prática, e a prática é o mais importante na época da residência. Mas se você quer solidificar mais a formação teórica, é um ótimo curso, um ótimo curso. O padrão do curso que a gente faz é o seguinte, a gente dá o curso padrão, o que a gente considera o padrão ouro, porque a gente queria ter recebido na época de R1 e R2. É basicamente isso. A gente faz o curso mais pra gente e depois passa para os outros, na verdade, né? Beleza, para lá, deixa eu ver mais aqui. Marcar períodos de revisão de assuntos. Pronto, beleza, passada é uma boa. Beleza, isso aqui é uma pergunta importante. Alguém perguntou, em relação ao período, tinha uma coisa que eu não falei, que eu vou falar agora. Quantos períodos por semana reservar para estudar? E aí, obviamente, o período vai variar. Vai ter gente que vai botar um período de uma tarde, vai estudar as 5 horas seguidas, vai ter gente que vai estudar 4 horas e pouco, enfim. Um período, certo? O ideal, na minha visão atual, são 3 períodos por semana. Que é simples, vê, ó, o curso da gente, por exemplo, são cerca de 3, 4 horas por semana que a gente libera, certo? De aula, para você assistir. Além disso, tem que responder as questões, pós-teste e tal. Então, um período vai ser só para você assistir as aulas. Mas, a gente já falou 1000 vezes, se você só assistir as aulas, você vai se dar muito melhor do que a maioria das pessoas, você vai se dar muito melhor do que você se não tivesse feito o curso. Mas é crucial que você anote e que você vá ler depois, ou no livro da gente, o que a gente recomendar lá. Geralmente vai ser o livro da gente, mas tem algumas diretrizes que são muito importantes que a gente fala, vá ler a diretriz também. Então você tem que ler e solidificar o conhecimento. Não, realmente, o Eduardo disse aqui, tal, que lípidos, tal, entrou a história do ômega 3, está aqui, ó, na diretriz de prevenção 2019, está aqui, grifa, tal. Então, o ideal, no mínimo 2 períodos, no mínimo, o ideal é 3. Certo? Aí alguém perguntou agora de revisão, como é que eu faço para... Posso pegar 3 assuntos diferentes e botar no mesmo período para revisar? Pode ser, mas, sinceramente, para quem estiver fazendo o curso da gente, não estressa. Por quê? Porque toda semana você vai fazer um bloco de 20 questões de prova do TEC dos anos anteriores. Esse bloco de 20 questões vai vir tudo misturado. Então, automaticamente, desde o minuto 0, você entrando agora aí no seu curso, vai ter lá, o último tópico da semana é fazer as 20 questões, as primeiras 20 questões da prova de 2015. Semana que vem vai ser da questão 21 a 40. Na outra semana, da 41 a 65 por diante. Então, toda semana você vai estar sendo exposto ao assunto daquela semana e a vários outros assuntos misturados. Coronária, arritmia e por aí vai. Dário Charles do Riga. Não, esse livro, quem não comprou, compra. É um livro, assim, ridiculamente barato, 20 e poucos, 30 reais. E é espetacular o livro. Espetacular, certo? Tem categoria especial nesse ano, Eduardo. Vamos ter que esperar o edital desse ano, certo? Então, a categoria especial era o pessoal que tinha feito formação há muito tempo, mas não tinha sido residência e tal. Enfim, eles faziam uma prova diferente. O que eles têm feito, normalmente, para esse grupo, o currículo vale mais pontos, né? Em vez de valer 20, vale até 30. Mas para ter certeza se teria uma prova separada, alguma coisa do tipo, a gente vai ter que esperar o edital, que geralmente sai ali para abril, maio, alguma coisa do tipo. Pensar em 2 dias de aula pré-prova, vamos ver. A logística geralmente o pessoal não acha tão bom, porque a prova geralmente é no domingo.
e aí para fazer a aula, por exemplo, sexta e sábado e tal, já altera um pouco a rotina. É uma possibilidade, a gente pode pensar. Mas assim, ano passado funcionou excepcionalmente bem com um turno só. Acredito eu que aumentando para 2 turnos já vai melhorar literalmente 100% o rendimento da coisa. Então, acho que já resolve bem, mas isso aí a gente ainda vai ter muito tempo para discutir. O livro muda de um ano para o outro. O livro atual desse ano a gente lançou em setembro do ano passado, no Congresso Brasileiro de Cardiologia, certo? Então, a gente provavelmente não vai atualizar o livro todo ano, porque realmente, assim, o Brown atualiza a cada 3, 4 anos. Realmente é todo ano, não vai ter tanta necessidade. Provavelmente a gente vai ficar atualizando ano sim, ano não. Ah, agora, mas isso, as diretrizes saíram de 2019, fica tranquilo, porque isso aí, além da gente estar discutindo aqui nas lives, a gente já teve ano passado live com mais de um editor de diretriz, esse ano a gente vai ter com vários também, então fica tranquilo, está totalmente dominado, está lá nas aulas, tudo mastigadinho, tranquilíssimo. Ajuda a gente a ganhar ponto de currículo, vamos ver, vamos fazer o que a gente puder aqui para ajudar os alunos. Beleza, minha gente, então é isso, ó. Cumprindo aqui a minha meta desse ano, tentar fazer lives mais condensadas. Deu 50 minutos aqui, certo? Eu vou botar lá no grupo do Telegram agora, tanto o cronograma da gente, para você ter para onde se basear, quanto, quem é aluno do curso já recebeu por e-mail várias vezes, quanto a divisão dos assuntos da prova 2019. Quem for aluno da gente não precisa nem ficar se preocupando muito com isso não, porque isso já está tudo englobado nas aulas. Então, assim, coronariopatia crônica cai muito, cai. 4 semanas só de coronariopatia crônica. Coronariopatia aguda cai muito, cai. 2 semanas, porque é mais crônica do que aguda. Porque na crônica tá teste ergométrico, sentido, como eu falei, toda aquela parte, fisiologia coronariana. IC, 4 semanas só de IC de miocardipatia. Então, fica tranquilo, nem fique se estressando muito com essas porcentagens não, porque no curso a gente já está tudo esquematizado, você não tem que pensar em nada disso, só tem que seguir o cronograma e ponto final. Quem não tá, é bom ver lá para saber o que é que cai mais e o que é que cai menos, beleza? É isso. Semana que vem, eu ainda não defini o tema da live, tem umas 2 ou 3 possibilidades. Vou avisar daqui a alguns dias também, certo? Mas segura aí que 2020 é o ano da live. Cada live top que só vocês vendo. Beleza? Tranquilo, minha gente. Obrigado por acompanhar e a gente vai botar depois lá na plataforma essa live de hoje.